Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, vence o Fluminense! Que isso, que coisa maravilhosa, Fluminense! Venceu o Vasco por 1-0, já vou deixar a minha opinião. Talvez você não vai concordar comigo, mas eu particularmente acho que o Fluminense fez um jogão. Ah, Thiago é louco. Te explico por quê, meu amigo, te explico. Mas antes não se esqueça, ver. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. E vamos lá, senhoras e senhores. Eu espero que vocês estejam bem, porque o Fluminense está maravilhoso, né? O Fluminense venceu a partida de hoje 1-0. E quem olha esse placar aqui não entende, meu amigo, não entende, né? Bom, talvez tu vai olhar esse placar, Thiago, 1-0, vence o Fluminense. Tu tá falando que o Fluminense fez um bom jogo. Meus amigos, eu não tô falando que o Fluminense fez um bom jogo, não. Tô falando que o Fluminense fez um ótimo jogo. O Fluminense jogou muita bola. O Fluminense jogou demais. Thiago, me explica, Thiago, que não faz sentido um time que jogar demais só vencer por 1-0. E esse é o grande ponto que eu falo pra vocês. O time do Fluminense, galera, é um time que tem tudo pra ser o time que vai ganhar um título nesse ano. Tem tudo. Porém, esse mesmo time tem deficiências muito claras, deficiências assim cristalinas. Então assim, o que falta é a nossa diretoria enxergar, eu acho que até já enxergou, né, e trazer essas peças para poder resolver. Ó, só para você ter ideia do que eu estou falando, essa aqui foi a escalação do Fluminense para o jogo de hoje, tá? O Flusão veio aí com Fábio, Samuel Xavier, James e Freitas, René, Facundo Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Esse trio que eu falo para vocês, que é um trio especial, é um trio muito bom. E hoje, na minha opinião, mais uma vez a gente viu um Fluminense muito bom com esse trio funcionando. E lá na frente com Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Qual é o elo fraco do Fluminense? E eu sei que quando eu falo isso, alguns de vocês me criticam falando, pô, Thiago não sabe o que tá falando. Thiago é burro. Gente, não é burrice não, é só olhar. O grande problema do Fluminense hoje tá no seu ataque. Hoje, assim, diferente das outras partidas, o Serna jogou muito bem, né? Se dedicou bastante, marcou um gol, foi um gol muito lindo, né? O Serna hoje é um dos principais atacantes do Fluminense. Só que assim, o que eu quero dizer para vocês é que o trio de ataque hoje, se tivesse, tá, uma qualidade maior do que tem, pelo que o Fluminense produziu, só no primeiro tempo, facilmente o Fluminense estaria vencendo o Vasco por 3-0. E isso, com toda a humildade, eu falo isso para vocês, com humildade e pé no chão. O Fluminense teve diversas chances no contra-ataque. Teve até um que ficou bem marcado com o John Kennedy hoje. O John Kennedy fez uma partida horrorosa. O John Kennedy hoje jogou, assim, muito mal. Por isso que eu digo para vocês o seguinte. Falta pro Fluminense esse centroavante. Boanga seria perfeito, porque ele joga tanto no meio como nas pontas. Você teria recurso para utilizá-lo onde você quiser. Mas esse time do Fluminense, se a diretoria não buscar um centroavante de alto nível, nós teremos muita dificuldade. Não porque o Fluminense não cria, porque anteriormente, outrora, se tu pegar esse time do Fluminense, tu vai ver que o grande problema do Fluminense era um Fluminense que não criava chances o suficiente. Hoje não. Com esse meio de campo, com Lúcio Acosta, Martinelli e Facundo Bernal, o Fluminense cria diversas chances dentro do mesmo jogo. Só que falta peça no terço final, né? Então, o grande problema hoje do Fluminense, sei que a galera fala muito sobre a zaga, mas eu não acho que a zaga seja o maior problema do Fluminense. Ah, o Freitas, parará, não sei o quê. Então, sim, galera, eu acho que o Freitas tem seus problemas. Hoje, o gol do Fluminense, eu vou falar daqui a pouco, mas assim, o Freitas estava envolvido no lance, mas eu não consigo ver e culpá-lo, sabe? Crucificar o Freitas por causa desse lance. Vou explicar o porquê. Mas assim, voltando a falar do que a gente precisa resolver de forma urgente, é o nosso terço final, galera. Nós precisamos mudar o nosso terço final. Hoje, dos atacantes, quem jogou bem foi o Serna. O Canóbio é aquela ilusão, né, da torcida de ver o Canóbio correndo muito. Tá na frente, tá atrás, pessoal, pô, o Canóbio é muito bom. Só que, tipo assim, para onde ele precisa produzir, que é na parte ofensiva, que é ajudando com gols, com assistência, né, com dribles, quebrando linha, isso aí ele deixa muito a desejar, tá? Mas claro, fico na torcida para que Canóbio volte a jogar muito bem, volte a ajudar, porque tem qualidade. Mas assim,
precisamos urgente melhorar esse terço. Terço final, tá? Quando eu olho aqui, eu separei isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Eu queria trazer, diretor. Será que eu vou conseguir colocar aqui as estatísticas do jogo? Se a gente pegar as estatísticas do jogo do primeiro tempo, nós vamos ver um Fluminense que, poxa, teve diversos chutes, né, pro gol. A gente teve um Fluminense, olha a quantidade de chute que o Fluminense teve, né, meus amigos, de finalizações no primeiro tempo. Isso aqui, essas bolinhas aqui do SofaScore são tudo finalizações. E olha aonde são essas finalizações. Na grande maioria dentro da área, né? Então o Fluminense que mostrou uma força ofensiva muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Então, se a gente olhar, a gente vê que o Fluminense conseguiu criar um volume muito grande. E é o que eu digo, volume a ponto de ganhar do Vasco no primeiro tempo por 3-0. Como eu falei, né, teve o lance do JK num contra-ataque 2 contra 1. Era só JK, Lúcio Costa e o zagueiro do Vasco. Ali eu não sei se era o Robert Renan ou Cuesta, né? E ali era só acertar o passe pro Lúcio Costa. O Lúcio Costa ficar na cara do gol. Ele errou o passe, né? Teve outros lances também que a escolha não foi a melhor. Então, o Fluminense pecou no terço final hoje, tá? Mas ainda assim, foi um Fluminense que produziu muito. Um Fluminense que tem repertório, joga pelas laterais, joga pelo meio. É um Fluminense bom de ver. É um Fluminense muito bem organizado. Só que assim, até o time muito bem organizado, com muito poder, né, de organização, ele comete erros que chega a se beirar o absurdo, né? Hoje, a gente teve assim, uma arbitragem muito ruim que estressou os jogadores, né? Uma arbitragem onde dá pra ver. Eu ainda falei pra gente ficar ligado nessa arbitragem, né? Que a arbitragem tinha tudo pra ser bem ruim e foi, né? Foi uma arbitragem muito fraca, na minha opinião. Só que eu não posso ignorar os erros também que eu vi do time do Fluminense, né? O lance no segundo tempo, onde o Fluminense tinha uma falta muito perigosa, podia ter chutado direto, podia ter cruzado para dentro da área, né? Podia ter feito uma jogada ensaiada, mas de uma outra forma. Eles fizeram uma jogada ensaiada, onde o último homem, que no caso ali Freitas, chutava pro gol. Só que essa não foi a primeira vez que essa jogada ensaiada aconteceu. Contra o Bangu, quase que o Freitas mete um golaço de fora da área. Então, assim, você vê que é algo que eles treinam. Só que eu acho que houve alguns erros na execução. Primeiro, você não pode deixar ninguém na sobra. Isso é doideira, porque a bola sobra pro time do adversário, no caso de hoje do Vasco, ele sai na cara do gol. Então, erro de planejamento. Teve erro também de execução. Acho que o passe do René pro Freitas ficou um pouco fora demais, né? Então, deu tempo do adversário, deu tempo do jogador do Vasco conseguir interceptar o chute do Freitas para dentro, né? Em direção ao gol. E com isso a gente teve um contra-ataque, onde o jogador saiu na cara do gol, né? Basicamente. E o Bernal escolheu em puxar o jogador, não deixar com que o jogador faça o gol, tá? E ele já tinha um amarelo, porém o árbitro não deu outro amarelo, tá? O árbitro expulsou o Facundo Bernal direto. Facundo Bernal que também estava fazendo outra grande partida, né? Mas ali ele tentou consertar a borrada. E saiu muito irritado com os companheiros. Todo mundo saiu irritado porque o lance transformou um jogo que estava muito bem controlado pelo Fluminense. Se você pegar os números, você verá que não tinha muito perigo. O Fluminense não sofria perigos, né? Esse aqui são os números gerais, aqui em cima, ó. Se tu der uma olhada, você vai ver que as finalizações do Fluminense finalizou muito mais, no gol também. E lembrando que o Fluminense jogou, basicamente, o segundo tempo quase todo, né? Com menos um. Mais um clássico que o Fluminense termina ali com menos um, com bastante tempo, né? Foi assim com o Botafogo, com a expulsão do Canóbio, e agora foi assim com a expulsão do Bernal. Então o Bernal escolheu, né, ser expulso. Só que, mesmo no problema, eu vi um Fluminense muito forte. Cara, mesmo com um a menos, você teve um Fluminense que não deixou o Vasco criar. Assim, eu não sei no futebol atual o quanto que você acha, tá, que é vantajoso jogar com
um a mais. O futebol hoje em dia, galera, toda a briga por espaço, regiões, né? Elas são muito acirradas. Então, quando você perde um jogador, você automaticamente acaba dobrando o trabalho de todo mundo, né? E mesmo assim é difícil você conseguir, né, igualar na força de vontade, tá? Porque um homem a mais é sim uma vantagem muito grande. Só que mesmo com essa vantagem grande, o Fluminense conseguiu colocar o Vasco no lugar dele, meu amigo. E o Vasco ficou com mais de 20 minutos e não criou. Não criou. Eu quero ver os números do segundo tempo de chutes no gol do Vasco. Sabe quantos chutes no gol o Vasco deu no segundo tempo? Tá? Eu nem sei que minuto foi esse chute no gol aqui. Eu não sei se aqui mostra um minuto, né? Mas teve um chute no gol do Vasco e um também do Fluminense. Mas o Fluminense estava com um a menos, né? Então, o que eu quero dizer é, mesmo com a burrada, o problema que teve no jogo, mesmo com isso, você viu um Fluminense superior. É claro que estamos falando do primeiro jogo, né? A primeira partida da semifinal. Mas, meu amigo, eu olho para esse time do Fluminense e eu rogo, alô diretoria, alô você que trabalha dentro do Fluminense, alô você, eu sei que tem uma galera no Fluminense que eles, o trabalho deles é ficar basicamente vendo o que a gente fala aqui. Meu amigo, se você tá vendo esse vídeo, me ajuda. Me ajuda a fazer com que a diretoria resolva as lacunas. Porque esse time do Fluminense aí tem tudo para ser campeão. A gente tem o mais difícil, que é um trabalho muito bem feito, muito bem organizado. Então assim, talvez tu entrou nesse vídeo achando que eu ia reclamar pra caramba, cara, não, cara. Eu saio contente do que eu vi dentro de campo, apesar dos erros que espero que não se repita, né? Mas eu vi um Fluminense que jogou muito bem, mesmo com a sua dificuldade em relação às peças no ataque que precisam de melhora. É o que eu falo pra vocês, voltando a falar no assunto John Kennedy pra encerrar esse vídeo. Não tô aqui pra tacar pedra no John Kennedy, mas eu acredito que John Kennedy é um ótimo jogador para você ter como opção no banco. Mas ter John Kennedy como o principal jogador do ataque, o homem ali que vai fazer os gols e tal, é pedir demais do jogador, na minha opinião, tá? O John Kennedy, pra mim, não tem bola pra ser o principal 9 de um time do tamanho do Fluminense. Eu acho que ele pode ser um ótimo jogador, um jogador muito bom pra compor o elenco, pra entrar no segundo tempo, pra brigar, pra fazer gols, pra ajudar nisso. Mas pra ser o cara, não, pra ser o cara, precisa de um nível muito maior. E hoje ficou muito claro a dificuldade do John Kennedy em alguns lances, tá bom? Então é isso, Fluminense. Não desista de buscar o jogador, não desista de buscar a Boanga. Faça o que for preciso. Traz o Gabonês ou traz um outro jogador em alto nível. Mas o Fluminense precisa urgente para que a gente continue nesse caminho de vitórias, um caminho muito bom. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.